Olá, amigos e irmãos, graça e paz a todos os eleitos do Senhor. Vamos falar um pouco sobre unção com óleo. Exatamente. Unção com óleo é praticada em muitas igrejas, em larga escala. E a unção com óleo ela é mais uma prática, juntamente com tantas outras, que ajuda as igrejas a manter a sua membresia. Porque, na verdade, para início de conversa, nós não temos nenhuma necessidade que alguém nos unja com o óleo da unção ou azeite. Haja vista que, falando do lado comercial também, o óleo ele é comprado, ele é comercializado, né? Tem comércio aí para evangélicos e ali as pessoas vendem os mais variados acessórios para, digamos assim, incrementar um culto, né? Ou para atrair mais gente para essas igrejas que existe aí em larga escala, uma em cada esquina, né? Como eu costumo dizer. Então essas igrejas elas precisam encher de gente e elas precisam ter algum atrativo. E aliás, falando de atrativo, a gente tem que lembrar que uma vez, quando uma igreja adota uma certa prática, como unção com óleo, por exemplo, então ela precisa, se ela atraiu alguém, algumas pessoas, conseguiu encher a igreja ungindo com óleo, então ela vai precisar continuar com essa prática, porque na hora que parar com a unção com óleo, vai diminuir expressivamente a frequência nessa igreja. E o ser humano é assim mesmo, o ser humano fica atrás de novidade, né? É muito mais fácil as pessoas se dirigirem a uma igreja atraídas por alguma prática da carne. O que eu quero dizer? Coisa física. E por que eu falo assim? Porque o ministério que nós vivemos hoje é o ministério do Espírito. É adoração a Deus em espírito e em verdade. Então fica bem simples de entender. Se é em espírito e verdade, que diferença faz você passar óleo na cabeça de alguém, na testa de alguém, ungir com óleo? Não vai mudar nada. Se somos eleitos de Deus, como diz a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, capítulo 2, a carta inteira diz isso, que pela graça nós somos salvos, né? Por meio da fé, não vem de obras. Nós somos eleitos, nós somos predestinados. Fomos escolhidos por Deus desde a fundação do mundo ou antes da fundação do mundo. Unção com óleo vai fazer o que na nossa vida? Não vai ter diferença absolutamente nenhuma. E, examinando com mais detalhes nas páginas da Bíblia Sagrada, nós vemos que a unção com óleo era uma prática do Antigo Testamento. Tem até isso, eu sempre abordo muito essa diferença. Para que na Bíblia tem Antigo Testamento e Novo Testamento? Há diferença. Tem diferença. Então tem as práticas do Antigo Testamento e tem as práticas do Novo Testamento. O Antigo Testamento é lei, cerimônia, rituais, não é? Coisas materiais. Agora, no Novo Testamento, é ministério do Espírito. É estabelecida a graça de Deus, conforme está no livro de João, capítulo 1, verso 17. A lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, nós que estamos vivendo hoje, no ano de 2022, é claro que nós já nascemos com a graça estabelecida no planeta. Nós já estamos vivendo no céu. Nós já estamos vivendo a Nova Jerusalém, que é um pacto, que é uma aliança de Deus com a humanidade. Mas as igrejas ensinam que nós vamos morar lá no céu, que a Nova Jerusalém vai descer, que vai ter ruas de ouro. Mas isso tudo são expressões espirituais. A gente não pode
trazer isso para a carne, para o físico, para o material. Aliás, a Bíblia ensina isso amplamente. O Evangelho da Graça de Cristo ensina isso. O justo, ele vive pela fé. É por fé, andamos por fé, dizia Paulo, não por vista. Não vejo nada, não sinto nada, mas eu sei que o meu Redentor vive. Eu creio que nós somos guardados pelo poder de Deus. Eu vivo pela fé no Senhor Jesus, porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então não tem nenhum sentido praticar unção com óleo. Por quê? No Antigo Testamento, por exemplo, há inúmeras passagens no Antigo Testamento falando da unção com óleo, mas só para citar uma, que fala de bastante unção com óleo, Êxodo capítulo 30, quando Moisés, instruído por Deus, ele montou o tabernáculo, os utensílios do tabernáculo, a mesa dos pães da proposição, o propiciatório, os querubins, o castiçal, o candelabro de ouro, um monte de coisa, altar, né? A mesa do incenso, para queimar incenso, altar do incenso, os altares também para holocausto, para sacrifício. Tudo foi ungido com óleo. E os sacerdotes também, e quem oficiava também no tabernáculo, no templo, eles eram ungidos com óleo. E a unção com óleo no Antigo Testamento significava o quê? Muito bem. Significava que aquele que estava sendo ungido ou consagrado, ele era ungido de Deus, consagrado a Deus. E o Espírito de Deus estaria, naquele momento em diante, usando a vida daquela pessoa que foi ungida com óleo, né? Por exemplo, na vida do rei Davi foi assim, né? Ele muito novo, jovenzinho, adolescente, Samuel pegou o azeite da unção, foi na casa de Jessé, chegou lá, ungiu Davi como rei de Israel. Então, a partir daquele momento, o Espírito de Deus tomou a vida de Davi para ele ser rei de Israel. Então, a unção com o Espírito marcava a pessoa que era ungida como sendo usada pelo Espírito de Deus. Só aquela pessoa. O Espírito de Deus, o ministério do Espírito ainda não estava inaugurado, porque era o ministério da lei. Era Antigo Testamento, era na lei de Moisés. 630 mandamentos e ordenanças que o povo judeu tinha que guardar. Mas nós viemos no Novo Testamento e nós temos somente 2 passagens no Novo Testamento falando de unção com óleo, que está no livro de Marcos, capítulo 6, e está também na carta de Tiago, capítulo 5. Uma passagem bem conhecida que Tiago diz: chame os presbíteros da igreja e ore pelos enfermos, ungindo com óleo. Mas nas cartas de Paulo, Paulo não falou nenhuma vez de unção com óleo. E qual é a diferença das cartas de Paulo para as cartas de Pedro, de Tiago, por exemplo? É que Paulo é que recebeu a revelação do Evangelho da Graça para pregar para os gentios, não é? E Pedro, por sua vez, e os demais apóstolos receberam o Evangelho da circuncisão para pregar para os judeus. Simples assim, né? Ainda que Paulo, no capítulo 9 de Atos, ele foi incumbido, ele foi chamado, ele foi escolhido por Jesus Cristo para levar o nome do Senhor Jesus aos gentios, aos reis e também para o povo judeu. Mas, muito mais especificamente, ele se tornou apóstolo dos gentios. E ele não ensinou nas igrejas gentílicas a unção com óleo. Por quê? Porque no Novo Testamento, essa unção ela é feita pelo próprio Espírito Santo, pelo próprio Espírito de Deus. E onde é que nós vemos isso acontecer? No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando ali aconteceu a descida do Espírito Santo, quando os apóstolos obedeceram à ordem do Senhor Jesus
que diz: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então havia uma assembleia com 120 pessoas, Atos capítulo 1 fala isso, e eles se reuniram juntamente com os apóstolos, e ali estavam reunidos em oração, e no capítulo 2 de Atos, o Espírito Santo é derramado sobre os 120 irmãos que estavam reunidos naquele cenáculo, e todos os 120 foram ungidos, batizados com o Espírito Santo. Então, a partir daquele momento, estava inaugurada a Igreja de Cristo, o Ministério do Espírito. A lei estava passando, a tal ponto que Paulo escreve na carta aos Romanos, capítulo 10, verso 4, ele diz: o fim da lei é Cristo. A lei ficou para trás. A prática da lei, os rituais, os altares, os holocaustos, não é? Isso é Antigo Testamento. Prática da lei mosaica foi ficando para trás. O fim da lei é Cristo. Então, o que nós temos que ver com práticas da lei mosaica, ainda mais nós sendo gentios? Não tem nada a ver. Nós nunca fomos obrigados a guardar nada dessa lei mosaica. E é incrível que as igrejas evangélicas trazem muitas práticas da lei mosaica do Antigo Testamento. Como, por exemplo, a guarda do sábado, que tem igreja que guarda, né? Ou a prática do dízimo mesmo, que era uma coisa especificamente para o povo judeu, e o dízimo nunca foi dinheiro, o dízimo era dízimo do rebanho, né? Do gado, das plantações. Então, irmãos, a gente não pode aceitar isso, voltar a essas velhas práticas. A Bíblia fala esses velhos rudimentos, né? Paulo fala aos Colossenses, na carta aos Colossenses esclarece isso aí. Então o evangelho da graça de Deus para nós hoje está nas cartas de Paulo. E Paulo não ensina essa prática de ungir com óleo. As pessoas têm mania de ungir obreiro. Eu fui ungido. Você já deve ter ouvido essa expressão. Fulano foi ungido a pastor. Fulano foi ungido a presbítero. O que é? Foi derramado azeite na cabeça do camarada. Eu te pergunto, para quê? Não tem sentido nenhum, não tem necessidade nenhuma disso. Porque cargo ministerial, dom espiritual, isso é coisa do Espírito de Deus que ele distribui naturalmente para cada um dos eleitos de Deus. Não é com unção, com óleo que a pessoa... Paulo fala para Timóteo, pode ler na carta de Paulo a Timóteo, ele diz que Timóteo recebeu o ministério pela imposição das mãos do presbitério. E Paulo não está ensinando absolutamente que imposição de mãos é uma doutrina, é um mandamento para a igreja também. Não está. É uma coisa, como muito acontece demais no Novo Testamento, é algo descritivo. Não é? Foi o que aconteceu com o próprio Paulo, eu acho, Atos capítulo 9, quando Ananias chegou para orar para Paulo, que ele estava ali, perdeu a visão, pelo aquele resplendor de luz que ele viu, né? Quando o Senhor Jesus apareceu para ele, e ele ficou temporariamente cego. E Ananias foi lá e impôs as mãos sobre ele, ele foi cheio do Espírito Santo e recuperou a vista. Então a unção hoje, meus irmãos, é com o Espírito Santo. E todos os eleitos de Deus, todos os filhos de Deus, todos os membros do corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor Jesus, cuja cabeça é o próprio Cristo, ele é o único Senhor da igreja, o único cabeça, o único superior na igreja, chama-se Jesus Cristo, nosso Senhor eterno. Todos nós somos ungidos com o Espírito Santo, então. Agora você vê, tem igreja que fala, quem não recebeu a unção com o Espírito ainda, quem não é batizado no Espírito Santo, vem aqui na frente, nós vamos orar, Isso não é a prática do homem, isso não é da carne. Não é assim que se resolve as coisas espirituais. Não tem nada disso, é bobagem. Você está perdendo tempo. Mas por que as igrejas fazem isso? Para manter a membresia. Se não tiver uma atração, se não tiver uma corrente, se não tiver uma campanha, se não tiver um congresso,
se não tiver círculo de oração, se não tiver a sexta-feira, que é a quebra de maldição, aí ninguém se interessa de ir na igreja. Então, na verdade, essas igrejas não podem nem ser chamadas de igreja. É uma instituição religiosa. E muitas delas se assemelham mais a um circo, às vezes. E muitas delas se assemelham mais a um hospício, que é uma loucura, uma gritaria, todo mundo correndo, pulando, gritando. O que tem a ver isso, irmãos? Onde é que no Novo Testamento tem uma igreja desse jeito? Quando o Espírito de Deus foi derramado em Pentecostes sobre aqueles 120 irmãos, Atos capítulo 2, eles falaram em línguas estranhas, mas eram línguas estrangeiras. Houve interpretação. As pessoas que estavam ali, de vários países da Ásia e da Europa, eles ouviam os irmãos falando em línguas estranhas e entenderam, porque eram idiomas. Como é que essas igrejas aí hoje falam que está falando em língua estranha, falando em língua espiritual, e não tem interpretação e ninguém entende nada? É uma loucura, uma bagunça, uma desordem. Deus não é Deus de confusão. Onde está o Espírito de Deus, aí é liberdade. E Paulo fala para os Coríntios, capítulo 12 e 14, né? Da primeira carta de Paulo aos Coríntios, seja feito tudo com decência e ordem, coisa que a gente dificilmente vê numa igreja evangélica, né? Na hora do culto. Então, irmãos, espero ter contribuído para o seu entendimento que a unção com óleo não existe. Mas por que se pratica? Por que se mantém isso? Porque o que você usa para atrair, você tem que usar para manter. Porque na hora que você parar de praticar, vai todo mundo embora. E também por causa do aspecto comercial. É vendido, é comercializado esse óleo ungido, né? Tem gente até que inventa que o óleo foi consagrado lá em Israel, no monte, não sei de onde. Tudo conversa para encher a igreja de gente. E com que propósito? Para ganhar dinheiro. E para dar poder para aquele líder lá que está ganancioso lá na frente, lá querendo manipular a vida das pessoas, né? E as pessoas, os crentes, na maioria das vezes, não se informam, não estudam, não leem a Bíblia. Então, são facilmente enganados e manipulados. Então, meu irmão, não há nenhuma necessidade de você ser ungido com óleo, porque a unção do Espírito está na tua vida. Não está só na tua cabeça, está no teu corpo. Porque o Espírito Santo habita no eleito de Deus, habita no salvo, habita no Filho de Deus, no verdadeiro cristão. O óleo, inclusive, é mostrado na Bíblia sendo usado, como por exemplo, Jesus contou a parábola do samaritano, que encontrou um homem ferido no caminho. Ele tratou da ferida do homem com vinho e óleo ou azeite, não é? Então também era de uso medicinal. Aliás, aí sim, o azeite da oliveira, ele é riquíssimo e ele tem muitas propriedades para cura e benéfica para a saúde do nosso corpo. Então, nesse sentido, sim, não é questão de usar como medicação, usar como um suplemento vitamínico para se ter saúde, aí está justificado. Mas ungir com óleo para ungir pastor, ungir obreiro, isso não existe, irmão. Isso é invenção de igreja evangélica ou antes, desvio de igrejas que não são fiéis ao evangelho da graça de Deus, que agora é ministério do Espírito. Se somos ungidos com o Espírito Santo, eu vou precisar que... É igual a imposição de mãos também. As pessoas têm mania, vão orar pelo outro, bota a mão na cabeça da pessoa. Para quê? Você não precisa botar a mão na cabeça de ninguém. Antes nós temos que reconhecer que nós estamos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Carta aos Efésios, capítulo 1, verso 3. Então, para que unção com óleo? Para que ficar botando a mão na cabeça? Isso é... Aí você vem para a carne, você vem para o físico, para a aparência. E Ministério do Espírito e Evangelho da Graça não tem nada a ver com essas coisas. Mas nós devemos nos edificar uns aos outros
conhecendo a verdade, divulgando a verdade, compartilhando a realidade do Evangelho, da graça de Deus com os nossos irmãos, em todos os momentos, em qualquer lugar, todos os dias, o ano inteiro, a semana toda, a nossa vida inteira. E não é domingo indo numa igreja. Para você, as pessoas falam assim, eu vou na igreja para buscar a Deus. Mas como buscar a Deus? Deus não está num lugar, Deus está habitando no eleito dele, no Filho dele. O Espírito de Deus habita em nós. Nós somos templo do Espírito de Deus. Está na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, capítulo 3, ele fala isso. Nós somos o templo. Pessoas falam, nós vamos lá na casa do Senhor. Que casa do Senhor, irmão? A única casa do Senhor que existia era o templo que tinha em Jerusalém, no Antigo Testamento, que foi destruído no ano 70 com o juízo de Deus. E a partir dali foi definitivamente estabelecido que o templo de Deus somos nós, o seu povo amado, os seus filhos queridos. Então, irmãos, espero ter contribuído para você alicerçar mais tua fé e cair fora desse negócio de ficar ungindo com óleo. Porque se você não sabia, agora você sabe. Quando a gente não sabe, está na ignorância. Paulo perseguia a igreja, Saulo de Tarso perseguia a igreja com ódio, na ignorância. Ele pensava que estava praticando uma coisa correta e justa. Mas um dia Jesus o comissionou, o fez apóstolo dos gentios, e aí ele passou de perseguidor a perseguido e revelou para nós, pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo, a verdade sobre o verdadeiro e único Evangelho da graça do nosso Deus. Que o Senhor conforte teu coração, nos abençoe sempre, como Ele tem feito, em nome do Senhor Jesus. Amém.